Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui em casa e a gente precisa fazer o replante de algumas plantas que a gente comprou já faz algum tempo, né? Algumas frutas cítricas que eu tenho aqui, que acredito que é a laranja champanhe e uma das mexericas, acho que não, uma laranja Bahia e uma champanhe. E aqui é um pezinho de curry que eu tenho. E já faz um tempinho aí que tô com elas estão no torrão aqui, estão super bem, super tranquilas, mas eu preciso replantar elas. E tá bastante sol aqui. Embora esteja frio, estejam uns 14 graus, 15 graus, o sol tá ardido quando a gente sai no sol. Então é importante a gente se proteger, né? Camiseta de manga comprida, chapéu também, pra gente colocar a mão na massa. Queria convidar vocês que não são inscritos no canal e gostam desse tipo de conteúdo, né? Esse conteúdo mais ligado à natureza, mais de vida simples, para se inscreverem no canal. Tem bastante gente aqui que assiste os nossos vídeos, mas não são inscritos no canal, né? Então fica o convite para vocês. Se vocês puderem deixar o like e gostarem do conteúdo, agradeço bastante. Isso ajuda muito também o nosso canal, o crescimento dele. E também se vocês puderem compartilhar aí para quem gosta, né? Dessas dicas de cultivo que eu tenho aqui em casa. São dicas assim que eu fui aprendendo conforme o tempo do meu cultivo e também dicas que eu vou estudando bastante sobre as plantas, né? Eu gosto muito, isso é um hobby que eu tenho. E aí eu vou passando, né? A gente vai compartilhando o nosso conhecimento também. E se vocês puderem deixar qualquer comentário, qualquer dúvida, sugestão também para mim, tá? Aprendo bastante com vocês. Fiquem à vontade, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. Isso também é bem importante aí para o canal conseguir crescer mais rapidamente. E os comentários ajudam bastante para que o YouTube consiga divulgar mais o nosso conteúdo, né? Eles veem o nosso conteúdo como mais válido, então eles conseguem aí ampliar aí a divulgação dele nos outros usuários também, tá bom? Então, por favor, se vocês puderem deixar o comentário, é de grande ajuda pra gente. Aqui em casa é bastante frio. E a gente usa bastante a nossa lareira para a gente conseguir aí esquentar um pouquinho, principalmente nas noites mais geladas. E a gente está no inverno, então a gente tem usado bastante. E essa brasa que é formada aqui, eu não jogo fora. O que eu faço ela? Eu recolho ela para que eu possa utilizar aí nos meus replantes, principalmente os replantes que eu vou fazer no quintal, no jardim, plantando árvores, alguma coisa assim. Por quê? Essas cinzas, elas são excelentes adubos naturais para as nossas plantas. Ela tem muito magnésio, ela tem cálcio, ela tem diversos outros minerais que vão ajudar aí a fortalecer as plantas. Fortalecer no sentido de dar mais resistência para elas, principalmente para a epiderme da planta, né? E outra coisa que para mim ajuda bastante é que as cinzas, ela tem um pH um pouquinho mais elevado. Ela tem um pH um pouquinho mais alcalino, fazendo com que eu consiga corrigir naturalmente o pH do meu próprio substrato natural que eu tenho em casa, né? Que é o substrato aí, que é a terra que fica no jardim. Com essa terra que eu tenho, ela é muito ácida. Eu já fiz o teste dela. Então ela tem um pH um pouquinho reduzido, o que pode ser prejudicial para as plantas, ainda mais aquelas plantinhas novas que a gente está plantando, que não está acostumada com aquele substrato. As raízes são mais delicadas, né? Elas são cultivadas aí em estufas, em ambiente super controlado. E a gente coloca ela na natureza. Então muitas vezes elas não vão bem porque o substrato, a terra que a gente colocou ali, não é apropriado para elas. E com as cinzas a gente consegue propiciar aí um melhor período de adaptação para as nossas plantas. Então eu vou usar essas cinzas para que eu possa misturar com a minha terra vegetal que eu tenho, para que eu possa colocar dentro do berço que eu vou colocar o torrão que veio as plantas. E lembrando, gente, que aqui eu não coloco nada que não seja lenha, que não seja madeira. Então a gente coloca galhos de árvores que caíram no quintal, a gente compra lenha também, né? Nos depósitos aí, nas casas de construção, nos gardens a gente compra lenha e coloca aqui, mas a gente não põe de maneira nenhuma plástico, a gente não coloca nenhum tipo de fórmica aqui também. Por quê? Esses componentes vão deixar a nossa cinza tóxica e aí a gente vai levar toxicidade para as nossas plantas, né? Também de nenhuma forma é colocado nenhum tipo de alimento aqui. Por quê? O sal, principalmente o sal daquela cinza que a gente usa na churrasqueira, faz muito mal para a nossa planta. Vai drenar toda a água da raiz para o substrato e aí a gente vai aí queimar todas as nossas raízes. Então, aquele restante que a gente tem de brasa do churrasco, nunca usem, gente, porque vai cair tempero ali, vai cair o sal da carne ali, vai cair outras substâncias ali que não é de nenhuma forma interessante para as nossas plantas, tá? Aqui eu estou usando porque eu sei exatamente o que eu coloquei aqui. Fora isso, aqui a única coisa que eu acho que eu coloquei aqui foi casquinha de pinhão, que esses dias a gente fez pinhão e aí a gente colocou aqui casquinha de pinhão para queimar junto, mas ele não tem sal, não tem nada, tá? Foi cozido aí na água pura e isso daqui, né, é um adubo muito legal, tanto que algumas aqui nem queimaram.
Aqui, gente, é onde eu quero plantar minha arvorezinha de curry. Eu dei uma estudada aqui no terreno e o que acontece? Aqui eu tenho diversas outras arvorezinhas, né? Aqui é um ipê branco, né? Aqui eu acredito que seja um pé de pitanga, acho que fica, né? Não dá pra ver direito no verde. É um pé de pitanga. Aqui eu tenho uma outra árvore, eu esqueci agora o nome dela, eu coloquei a plaquinha, que são tantas árvores aqui que eu esqueço. Vou colocar a plaquinha de novo, eu ponho aqui embaixo. E aqui eu tenho uma outra igual a ela, né? Só que elas não quero que elas cresçam bastante, eu vou podar todas elas, né? Aqui tá a nossa cabeça de velho, né? Que é uma eufórbia, aqui tá com florzinha até em cima. E aqui, gente, eu tenho um pé de café que morreu. Ele, na verdade, logo depois que colocou aqui, ele morreu, né? Ele não voltou. E eu acho que eu vou tirar daqui esse pé de café e vou colocar aqui a nossa arvorezinha de curry. Por quê? Aqui o sol tá aqui, olha, gente. A gente tá no inverno. Então o sol bate aqui, tá pegando aqui no ipê, tá vendo? O ipê tá maravilhosamente bem. E aqui ele vai pegar um solzinho muito bom. E aqui em cima o sol está aqui no inverno, mas no verão ele fica exatamente aqui. Então a gente consegue aí ter uma incidência solar bem legal em cima deles. Não vou colocar as outras árvores aqui, porque senão eu vou tampar o sol dessa região aqui, que já está um pouquinho mais com penumbra, né? Está um pouquinho mais escurecida. E aqui embaixo, que é onde eu quero fazer o meu orquidário, né? Que é no primeiro nível ali. E aqui é nosso caminho, né? Que depois ele vai subir aqui. Aqui a gente coloca alguns restos de materiais, né? Que a gente vai pegando aqui do jardim e depois a gente vai recolhendo e colocando na lareira. Bom, gente, aqui é um plano inclinado, né? Então é importante que a gente coloque árvores aqui, porque as raízes conseguem aí segurar mais o solo, né? Segurar mais a compactação aqui do solo e evita aí no futuro, né? Deslizamento e tudo mais. Tudo bem que a gente tem algumas barreiras aqui, o terreno ele foi estudado, né? Para ser de uma maneira adequada aqui, tudo em desnível, né? A gente não planificou o solo, nada disso, porque acredito que a gente tem que respeitar aí, a gente vive numa montanha. Então a gente respeita mais, agride menos a geomorfologia aqui, né, do espaço. Então a gente agride menos a montanha, agride menos assim esses desníveis, né? Então a casa toda tem diversos níveis aí, a gente não planificou nada. E aqui, por isso que eu planto essas árvores aqui, porque exatamente aqui elas vão ajudar bastante a ter essa retenção do solo, evitar aí no futuro, né, deslizamento, qualquer coisa assim. Embora exista uma engenharia aqui, mas mesmo assim eu coloco isso porque primeiro é muito bonito, segundo vai ajudar bastante. Essa daqui, ela já está bastante tempo aqui, eu vou tirar ela. Ela era um pé de café, gente, ele morreu, tá? Não tá vivo, deixei bastante tempo aqui, mas não foi. E aqui agora vai nosso curry. O curry ele não cresce tanto, né? Embora eu vá podar ele, deixar ele mais organizado, né? Para não impactar tanto a nossa cabeça de velho aqui, acho que é leucocéfala, né, para não pegar tanta essa eufórbia aqui, mas o sol aqui não vai ter nenhum impacto de incidência, pelo menos nessa parte. Bom, eu vou começar a fazer o berço agora dela, né, o solo aqui tá mais fofinho, porque choveu bastante, né, e aí o solo daqui, ele não, pelo menos dessa parte, ele não compacta tanto, ele fica, tá vendo, ele fica bem tranquilo. Uma coisa que eu já fiz, eu vou usar aqui um substrato, uma terra, né, vegetal, que eu já tratei ela com farinha de osso. Por quê? Farinha de osso também ajuda a equilibrar o pH do solo e também ajuda a trazer vários nutrientes para as plantas, inclusive nutrientes que vão ajudar a planta a desenvolver tecidos mais resistentes aí a ataque contra pragas. Pragas, o que a gente fala? São seres vivos que a gente talvez não queira, né, no nosso jardim, que possa trazer algum malefício para as nossas plantas. Bom, aqui, gente, eu fiz nosso berço, tá? Nosso berço aqui tem que ter no mínimo 3 a 4 vezes o tamanho do torrão, tá? Vou mostrar o tamanho do torrão para vocês. É um berço relativamente mais profundo. Vou colocar aqui embaixo um pouquinho das nossas cinzas, tá? Porque esse solo aqui é um pouquinho mais ácido, para poder neutralizar um pouquinho ele. E também vou colocar em volta do nosso torrão, não essa terra aqui, tá? Eu vou colocar o nosso substrato, a nossa terra vegetal, que já tem o pH mais equilibrado, para as raízes irem se acostumando aos poucos. O primeiro contato delas será com o nosso substrato tratado, para depois, quando elas estiverem mais resistentes, aí sim elas entrarão em contato aqui com esse substrato, com essa terra, né, um pouquinho mais agressiva para elas, mas aí elas já terão saúde e conseguirão se desenvolver normalmente. Aqui, gente, tá o nosso torrão, tá, da nossa plantinha, aqui, bonitinha, né, parece uma arvoretazinha, né, parece não, é uma arvoretazinha, né, está bonitinha ela aqui, gente, ó, o torrão, olha a dimensão do torrão para a dimensão do nosso berço, né, tá até maior que 3 vezes, 4 vezes, isso que é excelente para as plantas, tá bom? Agora nós vamos colocar nossa cinza,
que a gente pegou na lareira e vai colocar aqui dentro. Nossa, a gente sobe bastante fumaça, fumaça não, bastante pó, né? Olha isso daqui. Eu vou colocar a cinza aqui na lateral e na parte, principalmente inferior, né? Para que a gente consiga aí corrigir o pH desse solo. E já vou colocar o nosso substrato. Eu estou usando um substrato aqui que eu já coloquei farinha de osso junto, tá? É um substrato um pouquinho mais tratado, né? Por causa do meu solo, como eu disse. Coloquei aqui. E aí agora sim eu vou colocar, sem compactar muito, a nossa mudinha, o nosso torrão. Está vendo a dimensão? Então as raízes dela, quando elas crescerem aqui, essas raízes vão entrar em contato principalmente aí com a nossa terra tratada, a terra que vai favorecer o desenvolvimento radicular delas. E favorecendo o desenvolvimento radicular delas aqui, certamente vai favorecer a parte vegetal, né? Então, primeira coisa que a gente tem aqui que tomar cuidado, fora o local que a gente vai plantar, com incidência solar, é a gente ter aí bastante terra, o substrato adequado para o nosso desenvolvimento radicular, desenvolvimento das raízes. Essa terra que eu estou utilizando, esse substrato, tem bastante uma parte de orgânica nele, né? Fazendo com que aí ele vá levar mais adubo ainda para nossa plantinha, né? Coloquei aqui, vou colocar um pouquinho mais aqui de terra vegetal também que eu tenho para aumentar um pouquinho essa cobertura do torrão e mais um pouquinho de cinza. Bom, coloquei mais cinza e um pouquinho mais de terra vegetal, com bastante matéria orgânica. Aí agora sim eu coloco essa terra que ela já era, para proteger isso daqui, né? Essa terra aqui, a gente tá em um ambiente de declive, então provavelmente vai chover e o declive vai favorecer aí o escoamento dessa terra que a gente colocou, que ela é uma terra um pouquinho menos densa quanto essa, né? Então aqui a gente consegue proteger mais o nosso berço, né? Que a gente fez com a terra que a gente tirou do próprio berço. Gente, olha que bonitinho esse torrão que saiu. Eu vou voltar ele para cá. Tá tão bonitinho, né? Quem sabe ele não se desenvolve mais aqui, né? E essas gramíneas, né? Esses musgos, eles super favorecem também ao solo ficar mais aderido, né? Essas raízes, né? Essas radículas vão fazer com que o solo não tenha tanto aí escoamento e evita deslizamento em áreas, né? Que não tem nenhum tipo de barreira, alguma coisa assim. Então é super importante a gente manter essa biodiversidade. Nossa, a primeira árvorezinha tá plantada, bonitinha, né? Tá bem legal. Agora, né, eu vou colocar um adubo líquido nela, não coloquei adubo no solo. Poderia ter colocado um pouquinho de 10-10-10, não tem problema, granular mesmo. Mas eu vou colocar daqui uns dias um adubo um pouquinho líquido nela. Um pouquinho não, um adubo líquido mesmo nela. Que eu compro e eu acho que vai favorecer bastante o desenvolvimento dela. Mas ela ficou muito bonitinha aqui, olha isso. E ela não cresce tanto, né? E já tá pegando o sol filtrado aqui, que já tá vindo para um período de adaptação excelente. Eu sou meio bobo, eu amo essas coisas. Gente, olha isso. Essas pedras todas cobertas, né? Com esse musgo. E com isso, o desenvolvimento desses mini cogumelozinhos, né? Desses mini fungos aqui. Claro que a gente não pode comer, né? Não são comestíveis. Eu não sei identificar quais são, quais não são. Os cachorros não pegam aqui, nada disso. Mas, gente, não parece um castelinho assim? Olha isso. Não parece uns castelinhos? Estão muito bonitinhos, estão pegando em toda a extensão aqui dessa contenção aqui. Estão muito legaisinhos, né? Parece aqueles... quando eu era criança eu assistia bastante filmes de gnomo, eu adorava filmes de gnomo. E aqui parece muito aquelas casinhas dos gnomos, né? Quem sabe eu acho que eu vou fazer umas casinhas com pedras aqui, né? Bonitinhas, e vou deixar para que a cobertura seja natural dessa forma. Mas não parece aquelas casinhas de gnomo que a gente via quando a gente era criança? Tá muito lindo, né? Agora, gente, quero mostrar para vocês onde eu vou plantar as nossas cítricas. Aqui estão alguns crótons que eu tenho. Um já tá replantado, né? Tá bem bonitinho. Esse daqui eu vou replantar ele em outro lugar. E aqui, né, nossa tumbergia. E aqui, gente, eu vou mostrar mais ou menos para vocês onde eu quero colocar. E a gente passa pelo túnel das tumbergias. E eu quero colocar ele... Claro que aqui a gente planeja fazer um laguinho, tá? Que vai, na verdade, uma fonte, né? Aqui nessa área aqui, eu quero fazer uma fonte
Essa fonte aqui é para... Tenho vários animaizinhos aqui que vêm beber água nos potinhos que eu deixo aqui fora. E aqui eu quero fazer uma fonte completa para eles, né? Já comprei algumas coisinhas e agora a gente vai começar a reforma aqui dessa fonte. E aqui, embora não pareça, gente, mas pega bastante sol. É que agora não tá pegando. Aqui eu tenho uma banana, acho que essa daqui é a banana prata que eu tenho. Ela tá bem grandona, gente, eu comprei ela pequenininha. E eu quero plantar ela aqui, nessa região aqui, pega muito sol pela manhã até umas 2 da tarde, mais ou menos. Seja verão, seja inverno. Tanto que o boldo aqui tá maravilhoso, né? Tá indo muito bem. E aí eu quero plantar uma delas aqui. Por quê? Eu quero plantar essas árvores, que essas árvores crescem bastante em locais aqui próximo à parede, porque senão eu vou ter uma cobertura muito grande. Aqui, se vocês verem, ó, tem muita árvore já, né? E essas árvores aqui impedem a incidência direta de sol. Então, às vezes, eu não consigo cultivar muitas coisas que eu quero aqui. Então, assim, essas, imagina, nunca vou derrubar, né? Não é o intuito, né? Nosso intuito de vida. Mas aqui as próximas, né, árvores, eu quero tentar fazer um planejamento um pouco melhor. Então, eu vou plantar aqui, nesse local. E essa bananeira aqui, depois que ela der a sua infrutescência, né, a sua fruta, eu vou conseguir... Ela vai sair daqui, né? Ela só dá uma vez, né? Não dá mais que uma vez. Então, aqui já vai ter desenvolvido bastante o nosso pé de laranja. E eu sei que o pé de laranja gosta bastante de sol. Então, por isso que eu vou pôr ele aqui. Bom, gente, vou colocar uma das nossas laranjeiras aqui. Ela... Aqui, como eu disse, ele pega bastante sol, não tá aparecendo muito, tá? Mas o sol aqui, principalmente até as 3, 4 horas da tarde, é bem incidente, pega bastante. Olha o tamanho dessa bananeira, que já tá crescendo, né? Elas precisam de bastante sol. Aqui também eu tenho uma, deixa eu ver até aqui na placa, qual que é? Acho que é a turbina corimbosa, isso mesmo. É um manto branco. Essa planta aqui, ela é uma trepadeira que gosta de bastante sol e, gente, ela tá gigante aqui já também, tá? E aqui eu quero plantar aqui, como eu disse, porque eu quero plantar próximo à parede, né? Porque aqui eu não quero que a árvore aí comprometa muito a incidência solar no terreno, né? Porque ajuda aí a drenagem do terreno, aqui é um ambiente úmido, né? Então a incidência solar ajuda um pouquinho. Claro que dentro de certos limites. Aqui eu vou plantar ela nesse local aqui, mais ou menos. Aqui a terra um pouquinho mais dura. Gente, para essa daqui, eu vou repetir o mesmo processo, tá? E, gente, esse daqui, ó, outro produtor. Olha a porosidade desse substrato, ó. Todo poroso, ó. Né? Bem diferente do outro produtor lá, que o substrato, ele parecia uma terra vermelha, né? Coloquei ele aqui. Colocar a nossa terra vegetal em volta do berço, para fazer aquilo que a gente conversou já sobre as raízes, né? Para as raízes ficarem em contato com essa nova terra vegetal, para que elas possam ter mais força. E por cima, embora aqui não seja uma região de declive, mesmo assim por cima eu coloco um pouquinho da terra vegetal de origem, né, que estava no terreno. A nossa terra é bem compacta. Isso é bom, né, pra gente, porque a gente mora numa área de declive, né, então isso é muito bom. Essa compactação do solo, mas para nossas plantas, né, às vezes não é tão interessante. Bom, tá aqui. Gente, eu não sei, eu perdi a plaquinha, se essa daqui é a laranja champanhe ou se ela é a laranja Bahia, tá? Não sei dizer qual que é, depois eu vou tentar identificar pela folhagem dela, né, ver se eu consigo fazer isso, mas ela tá muito legal, e desde que a gente comprou ela cresceu já isso daqui, né? Então significa que o substrato dela já tinha aí um adubo dentro, né? O substrato a gente via que ele era bem poroso, bem arenoso, mas mesmo assim era um substrato bom. Ela ficou aqui com a gente mais de um mês, né? Dentro desse torrão, desse saquinho que ela veio. Agora a gente vai para outra plantar próxima. Aqui ainda na parte de trás de casa, gente, essa bananeira aqui, essas duas, as três, tá? Aquela outra que eu mostrei também, elas vieram desse tamanho, tá? Então aqui eu tenho banana da terra, eu tenho banana ouro e eu tenho a banana maçã também. Agora eu não sei qual que é qual, tá as plaquinhas ali, mas olha que bonitinha que elas estão. Olha que o sol já pegando nela, né? E o sol tá ali, gente, tá? Do outro lado. Aqui, nessa parte aqui, essa coluna, eu estou fazendo com que algumas plantas trepadeiras, né, unha de gato, ela suba aqui para que possa tirar isso daqui, né, para não ficar tão antiestético dessa forma. E aqui, gente, eu tenho uma que eu amo essa planta, que ela é a Bela Emília. Ela é muito bonita, essa Bela Emília. Olha, gente, que coisa linda. Ela tá bem legal, não tá florida agora, mas ela fica com uma flor azul intensa, muito bonita. E a minha
cor predileta de flor, né, é azul, né, aquele azul clarinho, né. E essa planta aqui é super barata, forma esse arbusto aqui que vocês estão vendo, fica bem bonito. E aqui é uma das minhas olhinhos de boneca, gente. Gente, olha que lindo que ela tá. Ela não floriu ainda também. Quer dizer, já floriu, né? Mas esse ano, acho que na época dela ainda, vai florescer ainda, né? Ela floresce assim, ela fica muito bonita. Agora ela fica, né, meio medusa, né? Com uma morfologia não, né, tão cheia de folha, acho que por causa do inverno, né? Ela não é uma planta de inverno, mas aqui é uma delas. E elas estão numa palmeira, gente. Essa palmeira aqui é muito bonita também. Tá cheio de coquinho. Palmeira não, desculpa, é um coqueiro, tá? Esse coqueiro aqui fica bem bonitinho, porque fica cheio de maritaca aqui. Então fica aqui na composição. E eu vou plantar o nosso pé de laranja aqui. Vocês estão vendo que até que tá batendo um solzinho agora, né? E a gente já tá no final da tarde. Então mesmo no final da tarde pega um solzinho aqui. E pela manhã, gente, pega bastante sol aqui, porque olha isso daqui, é completamente aberto. Então isso é importante a gente ver. O sol que vai estar aqui, seja no verão para cá, seja no inverno para cá, ele vai conseguir incidir nessa parte aqui, porque é uma frutífera, um cítrico, e o cítrico precisa bastante de luz solar direta. Agora a gente vai para a lida, né? Vai aqui tentar cavar nesse espaço aqui, que é um espaço bem desafiador, porque é muito compacta a terra aqui. Aí vamos indo, né? Gente, aqui agora é o mesmo processo, tá? É repetir figurinha aí. A gente pegar aqui nossa cinza. Opa, o espaço é um pouquinho mais reduzido, né? Nossa cinza. Legal, gente, é que a cinza consegue permear toda a parte aqui da lateral, né? Do nosso berço. A gente já sabe, né, que a nossa laranja aqui, ela tá no substrato bem poroso. Vou colocar um pouquinho aqui da nossa terra vegetal. Gente, olha a qualidade aqui dessas raízes. Ó, isso aqui foi comprado no CEAGESP, tá? Olha a qualidade dessas raízes, tá muito legal, né? Bom, aqui tá plantada ela tá um pouco embaixo dessa folha, né, dessa bananeira, o que não é ideal, né, isso acontecer. Provavelmente, só vou ver como que o sol vai bater aqui, e se eu vou conseguir mover ela, senão eu vou cortar essa folha dessa bananeira aqui. Ela tem bastante folha, né, tá bem bonita, então não vai fazer falta uma, para o sol poder pegar melhor nela. Então é importante a gente fazer isso daí. E, gente, eu tenho essa área aqui, onde eu tenho aqui a minha primavera. Inclusive, gente, eu já fiz tudo que vocês possam imaginar para essa primavera. Já podei ela mais de uma vez, já coloquei diversos nutrientes aí no solo, já fiz correção do solo, o solo dela tá ok, né? Mas eu acho que, não sei se é a idade dela, alguma coisa assim, ela não vai para frente de uma forma satisfatória, ela fica assim um pouco mais cheia do que isso, mas depois ela começa a morrer de novo, né? E eu preciso podar ela de novo. O galho dela, né, tá bem aqui, como posso dizer, frágil, né? A gente consegue ver. Eu não sei se vocês tiverem alguma dica, gente, de como recuperar Bougainville, de como a gente recuperar ela de uma maneira, né, melhor, que eu não saiba, por favor, me falem, porque eu não consigo, né? Talvez até ter que tirar ela e colocar uma outra aqui, né? Não queria isso, porque eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante dessa planta. A gente se apega, né? E aqui, gente, eu tenho um espaço pequenininho aqui que eu fiz e eu queria colocar alguma planta, né? E eu queria pôr um croton, eu gosto bastante dos crotons, né? Tem esses dois aqui que eu comprei, não sei qual que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar o ginga é esse, né? Acho que eu vou colocar o ginga ali, porque ele é um pouquinho mais arbustivo, né? E aí o meu intuito aqui é eu conseguir cobrir essa parte aqui, né? Fazer um volume nessa área aqui. E essa área aqui tá totalmente lisa, e eu queria fazer um volume nessa área. E eu acho que o ginga vai ser legal aqui. Depois eu vou podando ele, e aqui vai dar uma coloração legal, né? Porque olha a cor que ele é. E aqui eu tenho, né, uma parte muito verde, né? Aqui a gente ainda tá arrumando, né? Estamos arrumando aqui o balaustre, já tá ficando bonitinho o balaustre de novo, né? Embora, como eu disse, eu gosto de outra estética, mas a gente precisa arrumar, né? Porque senão ele não dura, né? Então aqui a gente vê que já tá ficando branquinho de novo, né? E aí aqui eu quero já plantar esse meu croton, porque eu acho que vai ficar harmônico aqui, vai ficar legal. Fazer um volume aqui, não vou deixar ele crescer muito, né? Vou ir podando. Vamos ver. Bom, gente, aqui vocês já sabem, né? Fiz a cova, ou berço, né? Como vocês quiserem chamar. Coloca um pouquinho nossa cinza. É um trabalho repetitivo, né? Aqui. Coloca um pouquinho do nosso substrato. Vou pôr esse daqui, tá, gente? Esse daqui eu acho que ele vai dar um volume maior para essa área conforme ele for crescendo.
coloquei uma quantidade maior aqui de substrato. E aqui eu não consegui, gente, fazer 3 vezes, tá? Foi mais ou menos 2,5 vezes a profundidade. Bom, plantei aqui no nosso ginga, o nosso outro croton, acho que é o gravata, o outro, né? Tá, não plantei ele, plantei esse daqui para dar um volume maior, mas mesmo assim, né, gente, já deu uma diferença, né? Olha isso. Vamos ver, imagina quando crescer. E aqui pega bastante sol no verão, muito sol no verão, então vai ficar bem bonito, né? Depois eu vou conduzindo ele, o menorzinho, para a gente conseguir conduzir ele melhor para cima, para não ficar tão, né, pegando no galho da bougainville, mas tá bem legal. Depois eu vou ver onde eu vou plantar o meu outro croton aqui, mas ficou bem bonitinho, achei, deu um contraste bem legal aqui com essa, na Phytos, eu vou colocar aqui embaixo o nome dela, eu esqueci o nome dela, deu um contraste bem legal com ela, né, ficou bem legal. E em alguns vídeos atrás eu tinha feito o replante aqui, né, da minha patinha de urso. Já coloquei ela aqui, tá, gente, no sol. Ela tá aqui no sol entre árvores também, né, então ela tá já pegando um pouquinho de sol. Aqui tá nossa orelhinha de gato, tá muito legal. Nossa gótica, né, nossa Blue Elf, tá indo super bem aqui, com essas folhinhas aqui. Essa daqui eu tinha feito a decapitação, né, exatamente aqui, nesse local aqui. E já conseguiu cicatrizar, né? Conseguiu já cicatrizar. Não coloquei água ainda nelas, tá? Não choveu desde que eu fiz também, né? Quer dizer, choveu, mas elas não pegaram chuva. Aqui tá nosso Shangri-La lindo. Tá maravilhoso. E aqui é o nosso Baby Finger. Tá bem legal, né? Coloquei eles aqui porque é como se fosse uma zona de recuperação. Porque aqui eu tenho a árvore que não deixa pegar sol, né, direto nelas. Então elas vão se adaptando aos pouquinhos, né? E as outras aqui estão indo muito bem também. Ela perdeu a coloração, né? A nossa Christine Ryan perdeu completamente a coloração dela, tá bem verdinha clara, mas isso por causa das chuvas constantes, né? Mas é isso aí. E o restante aqui tá indo muito bem. Então aqui é sol, né? O substrato secou bastante durante esses dias, né? Talvez até entre hoje e amanhã, se não chover, eu coloco água nelas, porque são plantas pequenininhas, né? Precisam aí de uma hidratação maior. Mas estão indo muito bem, inclusive as nossas agavoides aqui, que são mais exigentes, né? Tá indo super bem aqui. Eu falei também nos outros vídeos bastante do meu Philodendron Lua Clara e eu esqueci de colocar a foto dele no vídeo. E é esse daqui, gente, o meu Lua Clara. Olha que lindo que ele tá. É um Philodendron, né? Bem assim, diferente dos filodendros que a gente costuma ver. Ele não precisa de ser tutorado, ele não gosta de água, tá, gente? E eu coloco água nele 1 vez por semana no máximo. Por quê? Eu evito colocar água nele só quando a gente vai fazer aqui a limpeza do quintal, né, da área externa. Eu coloco mais água nele porque ele não gosta. No comecinho eu aguava bastante ele e eu vi que ele estava morrendo, ele simplesmente começou a morrer. E aí quando eu parei, né, troquei o substrato dele também, coloquei um substrato que tenha mais perlita e mais carvão e ele foi muito bem. Ele tá bem legal, olha aqui, ó. É inverno, gente, ele tá soltando aqui novos catáforos, novas folhinhas, olha isso daqui. Já deu inflorescência, a florescência dele é muito bonita, né, é bem legal, é diferente dos outros filodendros, mas ele ficou bem legalzinho aqui. Bom, pessoal, eu tô aqui já todo suado, precisando de um banho, né? Parece fácil, né? Mas trabalhar, né, com isso não é tão fácil assim. A gente demora aí mais ou menos umas 2 horas, 2h30, 3 horas para conseguir pegar tudo. Uma dica que eu dou é para sempre já deixar tudo na mão, porque senão a gente vai pegando as coisas, demora 3, 4 horas a mais pra gente plantar 4, 5 plantinhas, né? E ainda mais essas plantas que exigem um pouquinho mais do nosso esforço. Agradeço bastante por vocês terem assistido o nosso vídeo. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, por favor, deixem aqui, principalmente, né, me ajudando aí nas minhas dúvidas que eu tenho, principalmente com a nossa bougainville, que ela tá aí, né, bem capenga. Não queria comprar outra para colocar, porque eu gosto bastante dessa. Se tiverem qualquer sugestão, é super bem-vinda. Se vocês puderem deixar o like, ajuda bastante aqui pro canal. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam, tá bom? E qualquer dúvida que eu possa ajudar aí com a nossa experiência que a gente tem, né, não sei tudo, mas a gente vai aprendendo aí com o tempo. A gente vai aprendendo bastante errando, né, e depois corrigindo o erro e tendo alguns êxitos aí pelo caminho. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até mais!